Hoje a gente vai montar juntas uma proposta de serviços no Canva. Sabe aquele portfólio que você manda para um cliente, um possível cliente ali no WhatsApp, com a explicação dos serviços que você oferece, os seus diferenciais, aquele documento bonito realçando o seu trabalho? É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou te explicar passo a passo quais são as páginas, os itens importantes de ter numa proposta de serviços e vou fazer uma em tempo real. A gente vai pegar como exemplo fictício uma psicóloga e eu vou transformar o trabalho dela em uma proposta de serviços muito linda para que ela mande no WhatsApp para os possíveis clientes. Eu me chamo Kessie Litansky, bem-vindo aqui. Aqui é a direção, nós somos uma agência de comunicação, marketing e branding para marcas conscientes que geram impacto socioambiental positivo. Então a gente atende marcas de diferentes tamanhos pelo Brasil e mundo que geram impacto positivo nos diferentes setores. E hoje eu estou aqui para trazer esse tutorial tão necessário na vida das empreendedoras, empresárias, marcas pequenas, médias que precisam mandar o seu portfólio e uma proposta de trabalho mesmo para os possíveis clientes que chegam perguntando e querendo saber mais. Hoje eu vou ensinar como faz isso no Canva passo a passo e também vou trazendo assim alguns comentários do que na prática, com mais de 8 anos empreendendo, eu sei que funciona ou não numa proposta, tá? Então vou te chamar para te vir aqui comigo, acompanhar minha tela e vamos lá. Bom, aqui eu já peguei um exemplo bem básico, tá? A gente está considerando que é uma marca fictícia, inventada, então eu não tenho identidade visual dessa marca nem nada. Claro que com uma identidade visual ficaria muito mais fácil de criar essa proposta de uma forma coesa, mas o que eu fiz foi pegar um tipo de fonte de tipografia para título, uma para corpo de texto, peguei uma paleta de cores aleatória do Pinterest, tá? Foi uma das primeiras que apareceu para mim, mas que eu achei legal e traz um desafio ali na combinação para fazer. E aí a gente vai criar essa proposta. Disso aqui, a gente vai criar uma proposta, acredita? Pois acredite, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é a capa dessa proposta. Uma boa proposta tem que ter uma capa linda. Não dá para ficar sem a capa linda. Então aqui a gente já vai vir, ó, eu já vou pegando tudo aqui, ó, das próprias cores da paleta. Você tá vendo? Eu puxei ali, aqui com esse pincelzinho, a cor da paleta, e daí que eu vou colocar proposta de serviço. Poderia ser também portfólio de serviços. Então, eu vou colocar assim, portfólio de serviços. Posso, inclusive, colocar terapêuticos, porque a gente está falando de uma psicóloga. Então, eu vou colocar assim, portfólio de serviços terapêuticos. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui no espaçamento entre linhas, que eu não gosto daquela linha gigante. Eu prefiro assim. E daí, olha só a mágica acontecendo, gente. Eu coloquei aqui, muita gente ia terminar aqui a proposta, tá? Ia terminar aqui a capa. Não ia fazer mais nada. Ao invés de encher de elementos, encher de coisa ilustrando ali, que fica mais excessivo do que sei lá o que, eu vou botar mais um corpo de texto aqui, esse textinho menorzinho, mais simples, e vou colocar aqui o nome dessa psicóloga, que vai se chamar Júlia. Vamos achar um sobrenome para ela, gente. Um sobrenome. Eu preciso de um sobrenome. Marques. Júlia Marques. Júlia Marques. Aqui de um ladinho, do outro lado eu vou colocar aqui psicóloga. Olha que bonito que já tá ficando, gente. E aqui eu vou colocar a data que estamos fazendo isso. Eu gosto de colocar a data no portfólio porque eu também gosto de colocar lá na parte de orçamento uma observação de que aquela precificação ela vale até tantos dias ou durante esse período, mas que isso pode mudar a qualquer momento, porque não adianta assim, às vezes você manda uma proposta de serviço para um cliente hoje e daqui 1 ano esse cliente vem querer contratar
o seu serviço pelo valor da proposta que você mandou um ano atrás. Mas em um ano a gente tem inflação, a gente tem reajuste, a gente tem várias coisas que acontecem. Então, isso precisa estar claro na sua proposta também. Isso é importante. E aí aqui vou colocar... saúde mental. Tá. Assim. Olha só como já ficou melhorzinho. Aí aqui eu tenho uma listinha de coisas. Aqui a gente vai colocar um sobre você. Então, primeiro eu vou querer uma moldura aqui, ó. Vamos ver se eu acho no Canva as molduras. Uma moldura simples, tá? Não me venham aquelas estrelas, aquelas coisas cheias de... Não, gente. Vamos fazer uma coisa bonita. Uma coisa bonita. Eu gosto muito desse arco aqui. Eu gosto de coisas orgânicas. E aí me gusta muito esse tipo de arco. Vou fazer com ele. A gente vai procurar uma foto fictícia, né? Porque a Júlia, ela precisa aparecer aqui, a foto dela. E aí você que não tem fotos suas para botar numa proposta, você precisa ter, não adianta. Pelo menos uma foto decente é bom de ter para botar na proposta. Vou pegar uma de exemplo aqui. Vamos achar alguma que pareça um pouco mais realista, porque essas fotos aqui do Canva, elas são bem fakes, né? Ó. Mas essa aqui ela tá com o rosto muito tapado. Vou tentar achar uma outra que ela esteja com o rosto mais em evidência. Olha essa psicóloga, gente. Se eu vejo essa foto aqui, eu já confio no trabalho dela. Digo pra vocês. Já pode marcar terapia. Não tem como essa mulher não saber cuidar da minha saúde mental. Vamos escolher essa foto. Aí eu vou botar agora aqui um textinho, vou copiar, ó. Eu faço muito isso, gente, na prática, assim, de pegar o mesmo elemento de uma página e trazer para outra, porque uma coisa que eu já vi muito acontecer nas propostas que vocês fazem, enfim, muita gente que eu já vi fazer, é de usar umas tipografias aleatórias. Não façam isso. Tenham consistência no uso das cores, das tipografias, dos elementos. Às vezes menos é mais. Se você não tem muita habilidade com design, vai no básico, senão você pode me contratar para fazer sua proposta 100% personalizada e até fazer a sua identidade visual também linda e maravilhosa. Tá, aqui a gente não vai colocar sobre mim, a gente não vai fazer isso, gente. A gente vai ser mais autêntica. A gente vai colocar prazer, Júlia Marques. Viu que bonito? Aqui o nome dela tá sem o acento, ó. Vamos colocar o acento, porque agora eu decidi que vai ter acento. Prazer, Júlia Marques. Aí aqui a gente vai colocar o textinho da psicóloga. Só que como eu não vou escrever o texto agora, eu vou pegar um texto aleatório aqui, que é o Lorem Ipsum. É um texto aleatório, vocês não precisam se preocupar com isso. É só pra gente ocupar esse espaço e ficar aqui de uma forma que vocês consigam ver, né? Então, por exemplo, aqui a gente já tem uma apresentação legal dela, né? Até poderia colocar uma outra cor aqui no fundo, uma outra cor da paleta, por exemplo, esse outro azul, esse tom de azul. E daí aqui eu coloco esse mais escuro. Também fica bonito. Mas, no caso, com essa imagem dela ali, eu preferi o outro. Prefiro assim. De repente, a gente bota com o texto em azul clarinho. Gosto também. Acho que vou deixar assim. Agora, a próxima página que é legal da gente ter é um portfólio, no caso de quem oferece serviços de freelance ou serviços mais visuais, assim, ou as especialidades que atende. Então, aqui, como a gente está falando de uma psicóloga, a gente vai fazer as especialidades.
Como é um bloco diferente, aqui a gente está seguindo uma consistência de cores. Aqui eu vou dar uma ousada e vou ir para outra cor. E daí eu trago aqui a mesma tipografia e vou escolher o laranja aqui. Especialidades. Especialidades. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, vamos dizer que a especialidade dela, ela tem uma especialidade que é o atendimento, psicoterapia infantil. Psicoterapia infantil é a especialidade dela. E aí, claro que aqui ela vai ter um textinho explicando sobre isso. E daí eu poderia, inclusive, colocar aqui uma outra coisa, que é atendimento presencial e online. Caso essa psicóloga atenda, né, de forma online. E daí a gente pode procurar um elemento aqui para representar esse online, mas bem suave, tá, gente? Vocês vão ver aqui que é uma coisa bem suave. Eu vou colocar no fundo aqui nas cores da marca. E aí que eu gosto assim, ó, de deixar esse texto bem organizadinho. Posso até colocar um negrito aqui em algumas partes mais importantes, algumas palavras para dar destaque, tá bom? E aí tá, deixa eu ver mais uma coisa. Vou colocar o Julia Marques aqui no cantinho também, porque às vezes eu sinto que há necessidade da gente preencher um pouquinho a tela. Ainda é minimalista, mas a gente dá uma preenchidinha, entendeu? Ele fica mais bonitinho assim. Ó, importante o espaçamento entre as coisas, tá, gente? Tô dando uma aula de design aqui para vocês, de graça. Tá, aí a próxima coisa, os serviços oferecidos. Então, por exemplo, dentro da psicologia, serviços terapêuticos. Aqui, ali ela já explicou a especialidade. Ela pode oferecer sessões de psicoterapia individual. Eu tô colocando exemplos, tá, gente? Eu não sou psicóloga, eu tenho muitas clientes psicólogas, mas eu não sou. Então, depende muito da pessoa, né, do serviço que ela oferece. Eu coloquei aqui uma forma de um retângulo, eu gosto muito de usar isso e eu vou contar um truque para vocês, que é deixar ele branquinho e usar a transparência. Eu acho que ele fica com um efeito muito legal. Ou também pode ser na própria cor, ó, e usar a transparência. Eu gosto como ele fica. Deixa eu botar esse aqui agora e daí eu vou colocar o textinho aqui, ó, que ele tá explicando sobre a sessão de psicoterapia individual e também a sessão de psicoterapia em grupo. E daí a gente vai deixar tudo organizadinho e bonitinho aqui. Outra coisa que dá pra gente fazer aqui, que é uma personalização dessa proposta. Então, caso você, né, sinta essa necessidade, por exemplo, aqui é de trazer, digamos que é uma criança que tem dupla excepcionalidade, tem TEA e tem altas habilidades. Então, ela pode falar que ela tem um atendimento especializado em TEA e
Altas habilidades. E daí aqui ela coloca mais um textinho falando sobre isso. Porque isso aqui, quando você coloca algo que você sabe que para aquele tipo de cliente é algo específico, que vai conectar com a necessidade dele, funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Aqui a gente vai colocar também o orçamento, né? Então, os orçamentos. Aqui no caso, a gente até poderia botar aqui mesmo o orçamento, ó, dessa proposta. Digamos que a sessão é R$150, sessão, e em grupo R$100. Só vou organizar isso aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Mas também, no caso de ser um outro tipo de serviço mais específico, aqui a gente pode mudar as cores também. Agora eu vou botar um azulzinho, que eu acho que vai combinar super, e botar esse tonzinho mais claro aqui. Orçamento. Esse aqui eu vou botar com a minha fonte escolhida como título. Aqui também eu coloquei outra, mas posso mudar para do título. Tá. Eu não gostei muito dessa cor não, gente. Eu vou meter um branquinho mesmo, que eu acho que vai ficar melhor. Tá, orçamento. Aqui, como que eu gosto de botar o orçamento? Digamos que é um pacote de serviços, tá? Então, eu vou colocar valor total à vista. E daí eu vou colocar aqui o valor. Possibilidades de pagamento. Também, ou condições de pagamento também. Possibilidade ou condições de pagamento. Gosto de colocar essas opções. Por exemplo, parcelamento em até 12 vezes de valor que é o parcelamento no cartão de crédito, ou entrada mais parcelamento em até 12 vezes de, tá? Então, por exemplo, colocar algumas opções assim, eu acho muito bom. E outra coisa que eu falei para vocês lá no começo, o orçamento definido nessa proposta é válido durante o período de 3 meses, vamos colocar assim. Após essa data poderá ser reajustado. É importante dizer isso, e lá no início da proposta aqui a gente tem a data em que essa proposta foi criada. Então, assim a gente não tem nenhum engano de ninguém, né? Nem de você, nem do cliente, fica tudo muito claro. Outra coisa que dá pra gente colocar aqui é relatos sinceros, né? Por exemplo, colocar depoimentos assim de clientes. Claro que no caso da psicologia, gente, é muito delicado porque a gente não pode expor os pacientes. Então, sempre acaba que é um relato muito abrangente. Por exemplo, o atendimento é muito cuidadoso, piriri pororó, né? Às vezes dá para pegar algum relato assim, que não fale sobre a situação em específico, não pode colocar o nome da pessoa aqui, né? Então é diferente. Mas a gente pode colocar algumas caixinhas assim de relatos, ó, para passar um pouco mais de credibilidade, de confiança também para essa pessoa que está conhecendo a psicóloga agora. E a gente está fazendo uma proposta bem minimalista, do jeito que eu gosto. Aí a gente vai fazer aqui um fechamento, então. Vamos cuidar da
sua saúde emocional. Pode ser uma frase como essa, pode ser alguma outra coisa, mas aqui eu vou colocar essa mesmo. Aqui no final, gosto também de colocar essas coisas no final também aqui, pra gente fazer e deixar assim mais bonitinho. Eu vou colocar meu computador carregado. E aí, tirando essa capa aqui, olha só como que ficou nossa proposta. Portfólio de serviços terapêuticos. Aqui tem a apresentação da psicóloga, aqui tem a especialidade, aqui tem os serviços terapêuticos oferecidos. Se ela tivesse mais serviços, entrariam mais cards ou mais distribuídos aqui. Atendimento especializado em TEA, taranã, né? Se tiver uma personalização dessa proposta. Relatos sinceros, orçamento e o fechamento. É simples assim, gente. E aí o que eu posso passar de dica final também é que, se possível, você marcar uma reunião com a pessoa, marcar uma conversa antes, é muito mais válido para já dar um rapport, uma conexão com essa pessoa, antes de você enviar uma proposta, ou que você possa até apresentar essa proposta na própria reunião, de uma forma muito mais conversada e menos tão fria, assim, só enviar a proposta. Gostou desse vídeo? Ele te ajudou a montar a sua proposta? Eu quero saber se você montou a sua proposta a partir desse tutorial. Deixa aqui nos comentários, segue aqui o canal, se inscreve, segue a gente no Instagram também, @direção.cc. É o mesmo link do nosso site, www.direção.cc. Vai lá e conhece nossos serviços. Se você precisar de alguma coisa relacionada à comunicação, marketing, branding, fala com a gente. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.